Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Deus nos deu uma oportunidade de estar novamente na sua casa. Você tem total liberdade de adorar o nome dele. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Diz a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes, para que não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos o que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Somente até aqui os irmãos podem se sentar em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Queridos irmãos, os irmãos já conhecem o contexto desta história a qual nós acabamos de ler. É uma história muito conhecida, um texto que diante dos leitores da palavra de Deus é bastante conhecido, uma vez que Jesus se revela para João, o apóstolo, enquanto ele estava na ilha de Patmos. Quando Jesus revela-se para João, Jesus ele tem na sua mente, Jesus ele tem em objetivo mostrar a João, e João tem a incumbência de escrever tudo aquilo que ele estava vendo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, quando se revela para João na ilha de Patmos, João, que estava cativo, ele começa a escrever, e estas cartas que João escrevia tinha um endereço certo, tinha um remetente, tinha um destinatário, e também tinha um meio pelo qual elas seriam enviadas. Jesus manda que João escrevesse para as 7 igrejas da Ásia Menor, que na sua totalidade representa a todos nós que somos a igreja do Senhor. De todas as cartas que Jesus manda João escrever e enviar, a mais severa dessas cartas foi a carta para a igreja de Laodiceia. No versículo 14 do capítulo 3, a qual nós acabamos de ler, diz a Bíblia Sagrada que João começa a dizer, ele disse ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Quando Jesus fala a revelação para João, ele disse e se apresenta como das outras igrejas, ele diz: eu sou o Amém. Isto diz aquele que é o Amém, a fiel e verdadeira testemunha. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que neste texto, Jesus para cada igreja, Jesus se apresenta, Jesus faz elogios, Jesus faz críticas, advertências, exortações e promessas. Para cada igreja uma peculiaridade diferente, para cada igreja uma coisa que se distinguia das outras. E para esta igreja de Laodiceia, ele disse: isto diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que ele continua e ele disse: eu conheço as tuas obras. É tão interessante quando Jesus se apresenta para a igreja, porque para esta igreja Jesus ele se apresenta como aquele que é fiel, Jesus se apresenta como aquele que é constante. É bem verdade que se nós olharmos para o texto e observarmos a história de cada uma das igrejas que receberam esta carta, cada uma passava por necessidades diferentes, cada uma passava por necessidades tão diferentes uma das outras, que cada um precisava ter a sua necessidade suprida. Mas para a igreja de Laodiceia, Cristo ele disse: eu sou
sou a fiel e verdadeira testemunha. Um amém, o princípio da criação de Deus. Quando Jesus ele diz isto nos fala de fidelidade. Quando Jesus nos diz isto nos fala de constância. É Jesus dizendo para a igreja de Laodiceia: eu continuo sendo fiel, mesmo que aqueles a quem eu sou fiel não demonstrem a mesma fidelidade. Eu continuo sendo fiel, mesmo que aqueles a quem eu sou fiel não demonstram o mesmo nível de fidelidade. Você percebe na sua vida diária, você percebe e lê o salmista dizendo que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Não há nada que você possa fazer, não há nada de suas atitudes que vão mudar os atributos de Deus. É por isso que ele disse: eu sou a fiel, eu sou a verdadeira testemunha. Você querendo ou não, ele continua sendo fiel. Você querendo ou não, ele continua sendo constante. Ele disse para a igreja: em meio a um mundo de tantas mudanças, eu continuo sendo o mesmo. Em meio a um mundo que todos os dias muda, que todos os dias se desloca, eu continuo sendo o mesmo. A fiel e verdadeira testemunha de Deus, o princípio da sua criação. Ele disse para a igreja: eu conheço as tuas obras, não és frio e também não é quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Quando nós olhamos para a região geográfica onde estava localizada a cidade de Laodiceia, Jesus ele trabalha tanto com a geografia quanto com a espiritualidade desta igreja. Quando nós olhamos para a região geográfica, nós vemos que esta região é cercada por 3 cidades. A primeira cidade é Hierápolis, que significava uma água quente que vinha e desembocava na cidade de Laodiceia. A outra cidade era a cidade de Colossos, que vinha água fria e se desembocava também na cidade de Laodiceia. A Laodiceia era a única cidade dessa região que não tinha uma fonte, então ela recebia um pouco de uma e recebia a outra parte de outra, o que fez a cidade ficar conhecida como a cidade que não tem uma fonte, mas que recebe fonte, tanto quente quanto fria, que quando se misturava era uma fonte que estava morna, que era intragável. Ninguém queria beber da água de Laodiceia, ninguém se agradava da água de Laodiceia. Quando Jesus ele olha para o caráter da igreja, ele transforma aquilo que o povo vivia constantemente, diariamente, numa visão espiritual, dizendo para a igreja que o caráter dessa igreja, que a rotina desta igreja, a conduta desta igreja condizia com o seu estado físico, com a sua situação topográfica. Quando Jesus ele diz isto, ele disse: tu não és frio, mas também não é quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Jesus identifica a situação espiritual da igreja. Quando Jesus ele olha para mim e para você reunidos em um templo, Jesus ele não quer saber das reformas necessárias do templo. Jesus ele não quer saber das reformas físicas do templo. Quando Jesus olha para mim e para você, a única coisa que ele quer saber não é aquilo que está fora, não é aquilo que é visível, não é aquilo que é notório, nada do que está no exterior. Quando Jesus olha para mim e para você, ele diagnostica o que nós temos por dentro. Ele identifica tanto o problema quanto a solução. Ele disse: tu não és frio e nem quente. Ele identificou a condição espiritual da igreja. Ele identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Sabe qual era o maior problema da igreja? Em todas as igrejas,
Se você observar, você vai ver que todas as igrejas sofriam. Você vai ver que todas as igrejas sofriam abalos, sofriam perseguições, sofriam vários tipos de problema. Mas para esta igreja não era o seu problema a perseguição, não eram os falsos profetas, não eram os falsos ensinamentos, não era tudo aquilo que estava ao seu redor. O maior problema da igreja era a falta de fervor. Não era um problema que vinha de fora para dentro, mas era um problema que vinha de dentro para fora. Não era um problema que estava na condição financeira, mas era um problema espiritual. Era a falta de fervor espiritual. Sabe quando muitas das vezes nós diagnosticamos um problema, só que nosso diagnóstico é tão fraco diante do diagnóstico de Deus, porque por vezes nós achamos que o nosso problema é a nossa condição financeira, por vezes nós achamos que o nosso problema é a nossa condição física, é o nosso estado psicológico. Mas quando Deus olhou para nós, de lá de cima Ele olhou para nós, Ele já identificou qual era o nosso problema, Ele já identificou o nosso estado espiritual, Ele já identificou qual era a nossa condição diante dEle. Quando nós nos achegamos diante da presença de Deus, nós não temos que nos preocupar com o que vão falar de nós, nós não temos que nos preocupar com o que vão pensar de nós. Quando nós nos apresentamos diante da presença de Deus, só tem um objetivo: é apresentar diante do Senhor para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome. Não se preocupa se o seu irmão da direita ou da esquerda não gosta da sua forma de adorar, se preocupa com a tua forma de adorar. Deus, Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele sabe o que está no íntimo do teu coração. Irmão, talvez você veio aqui com a tua mente cheia de problemas, com a sua mente cheia de pressões, mas Deus, Ele te trouxe aqui para ouvir uma palavra. E qual é esta palavra? Deus, Ele elimina da sua vida toda pressão externa, todo problema externo, porque quando Ele olhou para você, você não contou para ninguém, mas Ele conheceu. Você não falou para ninguém, mas Ele soube. Você não explanou para ninguém, mas Deus, Ele está dizendo: eu conheço você por dentro e por fora. Eu te vi quando ninguém te viu. Eu sei o que ninguém sabe, mas nessa noite Ele faz na tua vida aquilo que ninguém pode fazer. Aleluia. Não era a dificuldade que era o problema da igreja, não eram as pressões externas que era o problema da igreja. O problema da igreja estava na sua atitude interna. Ou seja, no versículo de número 16, Jesus, Ele disse: então como tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus identificou que um crente que é morno é pior do que um crente que é frio. Jesus identificou que um crente que é morno não tem tanto valor como um crente que é quente. Ou seja, quando Jesus, Ele disse: como tu és morno, ou seja, algo intragável, eu vomitar-te-ei da minha boca. Só é mais fácil ser ajudado alguém que também se originou da presença de Deus e sabe a sua situação. Quando Jesus, Ele disse para a igreja que esta igreja era morna, quando Jesus disse para a igreja que não era quente, mas também não era frio, eu vejo Jesus olhando para esta igreja, e quando Ele disse: vomitar-te-ei da minha boca, não há como vomitar algo que não é ingerido. Ou seja, para Jesus dizer para a igreja que estava vomitando esta igreja, Ele já tinha ingerido essa igreja. Isso nos fala de espiritualidade extrema, isso nos fala de origem. Ou seja,
Uma igreja deixa de ser de Deus quando ela acomoda com a sua emoção. Uma igreja deixa de ser de Deus quando ela larga o entusiasmo e vem para o emocionalismo. Uma igreja deixa de ser de Deus quando ela se conforma com a sua condição espiritual. Talvez, irmão, dentro de nós há uma guerra travada, porque o nosso subconsciente sabe, porque o Espírito Santo, ele vive dia após dia, gemendo com gemidos inexprimíveis. Ou seja, alguém que já perdeu a origem, alguém que não tem mais origem em Cristo. Cristo se apresenta como aquele que é suficiente. Sabe a alegria que você buscou lá fora e não encontrou? A felicidade que você precisou sair da casa do Pai e não encontrou a felicidade? É Deus dizendo para você: a suficiência não está nas cédulas de dinheiro, a suficiência não está naquilo que você pode obter, a suficiência não está naquilo que você possui ou já adquiriu. A suficiência está em Deus, a suficiência está na presença de Deus. Quando Deus, ele diz isso, eu vejo, irmão, Deus olhando para a igreja, uma igreja que não tinha mais origem com ele, uma igreja que não tinha mais vida com ele, uma igreja que não permanecia na mesma conduta que ele, e ele está dizendo: perdeu a origem, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós paramos de orar, é Deus dizendo: perdeu a origem, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós paramos de ter uma vida com ele, Deus, ele disse: perdeu a origem, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós encontramos a suficiência da palavra na riqueza, Deus, ele disse: perdeu a origem, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós pensamos que o dinheiro é tudo, Deus, ele disse: perdeu a origem, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nós nos acomodamos no nosso estado espiritual, Deus, ele disse: perdeu a origem, vomitar-te-ei da minha boca. Mas quando uma mão se levanta, quando um coração é quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeita, quando se apresenta diante de Deus, Deus, ele disse: porque eu amo e corrijo todos aqueles eu amo. Se eu bater na porta e você abrir, eu cearei com você. Talvez o que falta na tua vida não é a condição financeira. Talvez o que falta na sua vida não tem nada a ver com o familiar. Talvez o que falta na tua vida é relacionamento com Deus. Porque um crente que é crente não consegue viver um dia sem falar com Ele. Um crente que é crente não consegue viver um dia sem ter relacionamento com Ele. Deus, ele está dizendo: eu quero você de volta. Deus, ele está dizendo: volta ao relacionamento. Eu cearei com você e você comigo. Aleluia, aleluia. Para uma igreja que perde a origem, Jesus, ele disse para a igreja, e quando ele diz isto para a igreja: não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No versículo 17, ele disse: porque tu dizes, sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Quando Jesus, ele diz isto para a igreja, não podemos deixar de analisar a visão histórica desta cidade. Era a cidade mais conhecida por ter um centro de tecidos de altíssima qualidade. Era uma cidade conhecida por fabricar o pó que fabricava o colírio. Era uma cidade muito conhecida porque nessa cidade estava o centro de tecidos, estava o centro
centro do colírio estava o centro de todas as coisas, aquilo que Deus ele disse para a igreja. Lá era o lugar onde tinha mais bancos. A cidade que foi destruída com 2 anos se recompôs com maior qualidade, com maior beleza e com maior riqueza, sem aceitar ajuda nenhuma do imperador. É por isso que quando Jesus ele disse: você acha que você é rico, você acha que você não tem falta de nada, você acha que você não tem mais necessidade, eu porém te digo que você é pobre, nu, cego, desgraçado e miserável. Sabe por que Deus ele disse isso para a igreja? Porque a igreja, a cidade estava baseada na igreja. A igreja encontrou a suficiência na riqueza, a igreja encontrou a suficiência em todos os seus bens e não achava mais a necessidade. Quando isso acontece muito nos dias atuais. Quando isso acontece é porque a pessoa trocou a presença pela riqueza. Quando isso acontece é porque a pessoa trocou tudo aquilo que ela pode ter aqui dentro, tudo aquilo que ela pode sentir aqui dentro, por aquilo que ela pode adquirir lá fora. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele disse para a igreja: na verdade tu és pobre. Ou seja, Jesus ele diz isso porque a igreja até tinha muito dinheiro, mas não podia comprar o perdão de Deus. Na verdade tu és nu. Jesus ele diz isso para uma igreja onde estava cheio de fábricas de tecidos, mas Jesus ele disse: tu és nu, porque não se apresentavam diante de Deus de forma adequada. Jesus ele disse: na verdade tu és cego. Uma igreja, um centro onde estava fabricando pó de colírio, e Jesus ele disse: tu és cego porque você não consegue enxergar a sua verdadeira condição de espiritualidade. Sabe quando muitas das vezes acontece isso no nosso meio? Nós encontramos a suficiência em tantas outras coisas e não conseguimos enxergar a nossa verdadeira condição. Quando nós não enxergamos mais a nossa verdadeira situação diante de Deus, eu vejo que quando alguém não consegue mais se enxergar diante da presença de Deus, é alguém que não lê mais a palavra, é alguém que não tem mais a palavra do Senhor dentro do seu íntimo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados pela palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, é como se fosse um reflexo na nossa frente, que nós conseguimos enxergar como nós estamos e como nós estávamos diante da presença de Deus. Pela Bíblia nós conhecemos quem somos nós, pela Bíblia nós conhecemos quem é Deus. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, acontece uma compulsão no espírito e nós sabemos qual é o nosso estado. Quando a igreja que não consegue mais discernir qual é o seu estado, a sua situação diante da presença de Deus, era uma igreja que tinha de tudo, mas faltava ali a palavra. Era uma igreja que tinha riqueza, mas faltava ali a palavra. Era uma igreja que tinha tudo do bom e do melhor, o som de mais alta qualidade, a tudo aquilo que você olhava, você ficava maravilhado, mas faltava ali a palavra. Irmão, se não tem palavra, também não tem arrependimento. Se não tem palavra, também não tem conversão. A igreja que vivia de simulação, culto dia após dia. Sabe quando você entra numa igreja, não sente nada e sai pior do que entrou? Era a igreja de Laodiceia. Tinha de tudo do bom e do melhor, mas lhe faltava a palavra. Tinha de tudo de mais alta qualidade, mas lhe faltava a palavra. Se falta a palavra, não tem cura. Se falta a palavra, não tem libertação.
Se falta a palavra, não tem transformação. Se falta a palavra, não tem renovo. Se falta a palavra, pode acontecer de tudo. As pessoas com as melhores roupas, as pessoas da mais alta qualidade, mas lhe faltava a palavra. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez te falte o carro na garagem, talvez te falte a roupa no guarda-roupa, mas se você tem a palavra de Deus, você já encontrou a suficiência. Deus, o próprio Jesus, ele vai dizer: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. A palavra de Deus para você hoje é: talvez te falte tudo que você queria ter e não tem, mas se tem a palavra, você tem suficiência. Talvez te falte o carro, te falte a comida, te falte alimento, te falte roupa, te falte condições financeiras, mas se você tem a palavra cravada no seu coração, você não precisa de mais nada. É a palavra que faz, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra de Deus nesta noite. Jesus, ele disse no versículo 19, ele disse: a todos o que eu amo eu repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando Jesus, ele diz isto para a igreja, Jesus já havia dito tudo o que a igreja tinha feito de errado. Jesus já havia dito todos os defeitos da igreja que rodeava a igreja, tanto a cidade como a igreja. Quando Jesus, ele disse no versículo 19: a todos o que eu amo eu repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo convida a igreja a uma mudança. Cristo convida a igreja, intima a igreja a mudar de vida. Uma igreja que vivia de simulação, uma igreja que vivia de rotina, todos os dias a mesma coisa, entre mês sai mês a mesma coisa, entre ano e sai ano a mesma coisa. Mas Jesus, ele se preocupa tanto com a sua igreja, que ele intima a igreja para uma mudança. Ele intima a igreja para uma mudança tanto diante dele, como diante de toda a cidade. Ele disse: todos aqueles que eu amo, eu repreendo e castigo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Jesus, ele dá uma oportunidade de recomeço para uma igreja que negava o seu nome por não ser uma igreja verdadeira, para uma igreja que não estava se importando com a palavra nos cultos. Jesus, ele disse: eu te dou uma oportunidade de recomeço. Tanto que no versículo de número 20, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta é a frase mais triste que Jesus, ele disse para a igreja, porque se Jesus está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. E se ele está do lado de fora de uma igreja, não adianta cantar bem se a presença de Jesus não está. Não adianta pregar bem se a presença de Jesus não está. Pode orar muito, ter uma boa eloquência, uma boa postura, pode ter ética, pode ter tudo, mas se a presença de Jesus não estiver, é como um culto normal, é como um culto que não teve nada de interessante, porque o que nos move para sentirmos a presença de Deus é o Espírito Santo. Se não tem a presença de Deus, não compensa. Se não tem a presença de Deus, não adianta. Entra na igreja de uma forma e sai pior do que entrou. Entra na igreja fraco e sai fraco. Entra
entra vazio e sai vazio. Mas quando há a presença de Deus na igreja, pode até entrar vazio, mas tem que sair cheio da presença. Pode até entrar fraco, mas tem que sair com força na presença. Pode entrar de um jeito, mas você sai de um jeito totalmente diferente. É Jesus dizendo para a igreja: eu não quero mais te ver dessa forma. Eu tenho que entrar na igreja. Eu não quero mais te ver desse jeito. Eu tenho que entrar na igreja. Irmão, o segredo está aqui. Quer ver milagres acontecer? Deixa Jesus entrar na tua casa. Quer ver milagres acontecer? Deixa Jesus entrar no seu coração. Dê total liberdade para Ele entrar no seu coração. Sabe por que muitas pessoas perderam a essência da presença? Sabe por que muitas pessoas não têm mais habitação de Deus? É que para Deus entrar em certos lugares, tem coisas que tem que sair. É que para Deus entrar em certos lugares, tem coisas que não pode ficar. Então Jesus, ele olha para a igreja e diz: eu quero cear com você, deixa eu entrar nesta igreja. Mas para a presença de Deus entrar, tem coisas que tem que sair. Irmão, Deus, ele não quer ser peregrino no seu coração. Deus, ele não quer ser visitante no seu coração. Ele quer fazer morada no teu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando ele entrar, tudo aquilo que você acha que não tem solução, ele apresenta solução. Quando ele entrar, ele começa a fazer a mudança. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Quer ver coisas maravilhosas acontecer na tua vida? Deixa ele entrar na tua vida. Deixa ele entrar na tua casa. Quando ele entra, milagre acontece. Quando ele entra, cura acontece. Quando ele entra, ele faz a diferença. Não adianta ter tudo de alta qualidade se a presença de Jesus não está. Não adianta ter um templo grande, cheio de glamour, cheio de bens financeiros, se a presença de Jesus não está. Sabe o que eu acho interessante na Bíblia? É porque no primeiro templo, feito pelas mãos de Salomão, era revestido de prata, era revestido de ouro e de todas as outras pedras preciosas. Mas quando nós olhamos o segundo templo, era feito de madeira, era totalmente inferior ao primeiro templo. Os jovens começaram a chorar de alegria, porque não haviam contemplado a beleza do primeiro templo. Os velhos começaram a chorar de tristeza, porque já havia contemplado o glamour do primeiro templo. Mas quando Deus, ele vai dizer, quando Deus vai se apresentar, ele disse: eu vou mover céus e terra por causa desse templo. Irmão, Deus, ele habitou no primeiro templo, mas ele também habitou no segundo. E ele disse: a glória que será aqui agora, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Alguém olhou e disse: o primeiro templo tinha ouro, o primeiro templo tinha prata, o primeiro templo era riquíssimo. Mas Deus olhou do céu e disse: eu não preciso de ouro, eu não preciso de prata. Tudo que eu preciso é de um verdadeiro adorador. Quando Deus te escolheu, ele não viu sua posição. Quando Deus te escolheu, ele não olhou para o seu cargo. Quando Deus te escolheu, ele não olhou como você estava. Quando Deus te escolheu, talvez você estava até caído, mas ele pegou na tua mão e disse: eu te escolhi. Se levanta nessa noite. Labara sébria, uroba calamando que mandará sete, uraba calabara sandaraia. Deus não olhou o teu tamanho, Deus não olhou sua idade, Deus não olhou a sua habilidade. Deus olhou para você: aí tem um vaso, aí tem um servo. Labara sandaraba calabara sébria, urabando que mandará sete, remando comandarécia, uraba calamandarai. Ele viu em você
a oportunidade de ser exclusivamente dele. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Aleluia. Jesus, ele leva a igreja a ter uma decisão pessoal. Ele disse: se alguém ouvir e se alguém abrir, aí eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu quero te pedir nesta noite que você se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Talvez, irmão, a palavra que você pensou, a palavra de Deus que foi direcionada para você, a palavra de Deus que sai do altar de Deus, ela tem o endereço certo. Ela tem um destino certo. Talvez não tocou no seu coração, mas tocou no coração de quem está do seu lado. Deus, ele não nos chama para viver de simulação. Deus não nos chama para viver de rótulo. Deus não nos chama para viver de aparência. Deus, ele quer expandir a presença dele dentro de nós. E quando nós começarmos a sentir essa presença, Deus, ele está dizendo: eu não quero que você me conheça de ouvir falar. Eu não quero que você me conheça de ouvir o meu nome. Eu não quero que você me conheça pela experiência de outro. Eu quero que você me conheça pela experiência que eu quero ter com você. Irmão, eu sinto uma glória de Deus aqui nesse ambiente. Eu sinto uma glória de Deus que se expande nessa noite. Eu sinto uma presença de Deus aqui nessa noite. Deus, ele está dizendo para você nessa noite: eu quero entrar na tua vida, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar no seu coração. Ele está à porta nessa noite e ele está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eu quero fazer morada nessa noite. Espírito Santo de Deus, oh glória. Feche os seus olhos nessa noite e vamos orar agora nessa noite. Santo Deus, tu és poderoso. Tu és santo, meu Deus, e digno de toda honra, toda glória. Ó Pai querido, toda majestade, Senhor. Nós rendemos tudo à tua presença. Nós rendemos tudo ao Talabaraxandarábia. Meu Deus querido, coisa linda é a tua presença que se expande no nosso meio nessa noite. Ó Pai querido, porque é pela tua presença, é pela tua miséria, xéria, urabacalamanda, arabaxandarábia. Oh glória, oh glória, oh glória. Meu Deus, eu sinto a tua presença impactando aqui nessa noite. Eu sinto a tua presença enchendo-nos nesta noite. Meu Deus, se for da tua vontade de encher, enche esta pessoa agora. Se for da tua vontade, meu Deus, de transbordar, que venha transbordar agora. Meu Deus querido, tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno de toda adoração. Se for da tua vontade de batizar, meu Deus, batiza. Se for da tua vontade de encher, meu Deus, enche. Ó Pai querido, mas para que a tua glória se manifeste neste lugar. Alabaraia, urabacalamandaраia, nemanchorébia, sébria, urabacalamando comandébria. Ele derrama nessa noite o Espírito Santo. Ele derrama nessa noite algo novo sobre a tua vida. Recebe aí nessa noite. Essa lá encheu, rebacalabaraia, rabacalamanda, rabacébria, urabacalamando quebiacé. Ele te toma pela tua mão direita. Não desanimes, ele é contigo. Não retroceda, ele é contigo. Não recue, ele alai, rebando, comandará sébia. Eu sinto uma presença de Deus aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Alara samandoba calabara sébria, rebando, comandará badara sera mandaraia, elabara sé, uraba calamandarai.
receba nessa noite a porção dobrada do Espírito de Deus.